as duas libertações. Nosso versículo inicial se encontra no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 36. Vamos ler. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que maravilha, né? Verdadeiramente. Preciosa igreja do Senhor, igreja sem ruga e sem mácula, salvos pela graça, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, selados com o Santo Espírito da promessa. Meus amados irmãos, aqui tem uma declaração maravilhosa de Jesus, né? Se vocês forem libertos por mim, nesse contexto aqui de João, claro, é Jesus de Nazaré, obviamente. E ali o contexto eram os judeus, os filhos de Abraão segundo a carne. Agora, é claro que nós podemos contextualizar, né, essa visão e trazê-la para os nossos tempos. Ou seja, se o Filho vos libertar, hoje seria se Jesus Cristo ressuscitado te libertar, verdadeiramente você será livre. Porque, amados, muitas pessoas hoje no mundo participam, né, estão presas e atreladas a diversas religiões, né, a maioria cristã, eu diria, né, muitos segmentos chamados cristãos e outros segmentos também. E todas essas pessoas se consideram livres, né? Se você chegar para vamos dar um exemplo aqui de um irmão, sei lá, de uma igreja pentecostal qualquer. Na visão dele, ele é um cristão. E aí você pergunta, irmão, você é livre? O que você acha que ele vai responder? Ele vai dizer que é livre. Não, irmão, sou livre. Eu fui livre. Antes de aceitar Jesus, eu vivia jogando futebol com os meus amigos, eu vivia nas bebedices, eu vivia nisso e naquilo. Agora eu estou aqui na igreja, eu sigo aqui os mandamentos e eu estou cumprindo as ordenanças de Deus, então eu sou livre. Essa é a visão, né? Só que nós que hoje estamos na graça, que conhecemos esse evangelho maravilhoso, que é o único evangelho que está na Bíblia, para nós hoje é a graça, não existe outro evangelho, né? Nós sabemos que, na verdade, esse irmão não está livre. Entende? Veja bem, ele pode até ter tido algum nível de libertação em termos carnais. Deixa eu explicar. Por exemplo, o cara tem um vício. As pessoas usam muito esse argumento para defender o sistema religioso, né? Então o cara tem um vício, vamos supor, no cigarro. E o cara quer largar o vício. Aí de repente ele aceita Jesus, entre aspas, né? Que é um conceito muito... Eu falo sempre entre aspas porque é um conceito assim que me agride pessoalmente muito, né? Eu sinto muito, muito mal em usar essa expressão porque é uma blasfêmia, né? Essa ideia de aceitar Jesus, isso é uma blasfêmia abençoada, né? Mas as pessoas falam isso à vontade. Nós temos um estudo, eu vou deixar já logo de cara, já vou deixar um link aí. Você que está pela gravação, na descrição desse estudo agora você vai encontrar o link. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Esse estudo é tremendo. Se você não assistiu, assista-o assim que terminar esse aqui. Você vai achar o link aí na descrição. Sabe? Então as pessoas ficam nessa. Não, depois que eu aceitei Jesus, eu abandonei o vício do cigarro. Ótimo! É muito bom, né? A pessoa deixar de fumar é algo maravilhoso para a saúde. É um tipo de libertação? Eu diria que sim. Mas é a libertação que a Bíblia se refere? Não, não é. Porque você não precisa adentrar a uma denominação religiosa para se livrar do cigarro, por exemplo, né? Você não precisa necessariamente disso. O sistema religioso ajudou essa pessoa a abandonar o vício? Ajudou, ótimo, maravilha. Mas isso não é a verdadeira libertação. Vocês podem notar no versículo inicial que Jesus falou aqui, ó, se pois o Filho vos libertar. Ele, Jesus, né? Como eu disse, nesse contexto do texto de João, era Jesus de Nazaré se referindo aos judeus, filhos de Abraão segundo a carne lá, tá? Trazendo para o nosso contexto hoje, é Jesus Cristo ressuscitado. E o que Jesus quer dizer com verdadeiramente livre? É aquilo que eu falei agora há pouco. Muitos se dizem livres. O irmão na pentecostal, o irmão na batista, o irmão na adventista, o irmão na igreja católica, na umbanda, seja qual for o segmento religioso. Se você perguntar, a pessoa vai se dizer livre.
Não, eu estou livre. Poxa, antes eu vivia assim, vivia assado, mas depois que eu adentrei aqui a doutrina espírita, agora eu me sinto livre. Depois que eu fiz a primeira comunhão, entrei aqui na igreja católica, agora eu estou livre. Vocês entendem? Agora existe o ser livre, que é esse conceito religioso, e existe o verdadeiramente livre. Você vê que Jesus ele deixou claro, vocês não vão ser simplesmente livres, é verdadeiramente livres, de verdade. Se eu, Jesus, libertar vocês. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava se referindo ao conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. Não é o que está escrito lá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí você vai pesquisar o que é verdade e você encontra o quê? Eu sou Jesus, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou a verdade. Então conhecer Jesus é conhecer a palavra. Jesus foi e é, mas eu digo foi no sentido de que ele se manifestou em carne, né? Então ele foi a palavra de Deus manifestada, o verbo que se fez carne. Então, conhecer Jesus é o quê? Conhecer a palavra dele. No nosso contexto da graça, é a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. É a revelação que Jesus entregou ao apóstolo Paulo no paraíso. Essa revelação nós encontramos compiladas nas 14 cartas de Paulo. Nós entendemos que são 14. Né? Há 13 cartas assinadas e existe a carta aos Hebreus que não tem assinatura, mas devido a algumas características, etc., nós entendemos ser de Paulo. No mínimo, ela é uma carta de visão paulina, no mínimo, né? Porque ela é uma carta que fala, obviamente, do fim da lei, é uma carta que fala de assumir a graça, né? É uma carta específica aos judeus, né? A pessoas que, mesmo conhecendo Jesus, recebendo Jesus como Messias naquela época, as pessoas continuavam atreladas às obras da lei. Então, o intuito da carta aos Hebreus foi justamente fazer aqueles hebreus, né, daquela congregação que recebeu a carta, abrirem o entendimento de que eles não precisavam de obras da lei, que Jesus era superior não só a Moisés, mas também até ao próprio Abraão. Então, essa carta teve esse intuito. Então, tinha uma visão paulina, ou seja, de rompimento com a lei e para que se vivesse na graça. Esse é o chamado daquela carta ali. Então, nós entendemos que são 14 epístolas da visão da graça de Deus. É um resumo da graça ali, que pela misericórdia de Deus chegou até os nossos tempos, até as nossas vidas. Então, conhecendo essa revelação da graça atualmente, você está conhecendo Jesus. Então aquele que foi o Filho manifestado em carne, né? Hoje ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecer então o Evangelho da Graça é conhecer Jesus Cristo ressuscitado, nosso Senhor, e é ser então verdadeiramente livre. Tá? Só que esse aspecto, né, da libertação, do conhecimento, é um dos aspectos, né? Hoje vamos tratar de dois. Por isso que o tema é esse, né? As duas libertações. Vamos tratar disso aí. Irmão Cristiano, quais são então as duas libertações? É o aspecto universal da libertação e o aspecto individual da libertação. Primeiro vamos ver o aspecto universal. O que significa isso, irmão? É o aspecto da libertação que abrangeu todos os filhos de Deus, de todos os tempos. Observem bem isso. Tá? Nós sabemos que os filhos de Deus, aqueles que pertencem à salvação, foram escolhidos por Deus, eleitos, né? A palavra usa essa expressão. O Senhor nos elegeu nele, ou seja, o critério foi dele, obviamente, antes da fundação do mundo. Essa é a palavra. Ou seja, esses eleitos, então, foram predestinados a serem filhos de Deus. Então, primeiro houve a escolha na soberania de Deus e a consequente predestinação. Entende? Então, esses filhos de Deus, de todos os tempos, desde o início da humanidade, tá? Até os nossos dias e no futuro que virá, né? Obviamente, todos os filhos de Deus
foram abraçados, alcançados por essa libertação universal. É claro que a nossa experiência hoje como igreja, nós que nascemos depois de a graça ter sido totalmente consumada, né? Nós sabemos que a obra de salvação já foi consumada. Recentemente nós estudamos sobre isso, inclusive, os 3 atos da salvação. Eu vou deixar o link aí embaixo do vídeo para vocês, tá? Quem não assistiu. Os 3 atos da salvação. Então houve o primeiro ato, que foi o nascimento de Jesus, né, como homem nesse mundo. O segundo ato, que foram 2 momentos que nós entendemos como um ato só, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. E o terceiro ato foi a sua vinda no ano 70, onde ele trouxe fisicamente juízo sobre Israel, né? E também ele trouxe o seu reino e o juízo em termos das almas, né? Houve a ressurreição daqueles todos que estavam presos à morte naquela ocasião, né? E uns ressuscitaram para a glória eterna e outros para receberem o juízo e serem aniquilados para todo o sempre, tá? Nós também temos um estudo sobre o juízo final. Se você quiser assistir também, vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um estudo sobre o juízo final que já aconteceu. Tudo já foi consumado, tá? Tudo já foi consumado. Muito bem. Eu não vou entrar... Cristiano, mas eu estou agora na graça. Como é que pode, amado? Calma que você vai entender isso aí. Não fica desesperado não, tá, amado? E também não fica muito afobado, muito ansioso. Tenha calma, o Espírito Santo vai trabalhar, sabe, no seu entendimento, na sua vida, com calma, com longanimidade, tá bom? Eu entendo a ansiedade, quando a pessoa chega na graça, ela quer aprender tudo de uma vez. Mas eu entendo isso, tá? Mas assim, eu digo para você ter calma. Não diga que nada é heresia. Ah, que heresia? Como assim? O juízo final já aconteceu, isso é um absurdo. Não, amado, não é heresia, não. Por mais impressionante, por mais errado até que possa parecer, porque o sistema diz que o juízo vai acontecer ainda, né? A religião diz isso. Mas não é errado, não. E se você estudar conosco, você vai ver. Tá tudo muito claro, na verdade, né? Tá? Então não fica muito ansioso, não. Vai com calma que o Espírito Santo vai trabalhar no seu entendimento, tá? Nós vamos deixando os links aí na descrição justamente para isso. Para que aos poucos, quando você tiver um tempo, você vai lá, assiste um link, depois assiste o outro. E assim você vai crescendo, tá? Paulatinamente, tranquilamente, o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, tá? Então, veja bem, nós nascemos depois de tudo isso. Nós, né, que somos igreja hoje do Senhor. Já nascemos depois de tudo consumado, já nascemos com a graça plenamente estabelecida, né, com o 7º dia totalmente já iluminado, né, o sol a pino, como nós dizemos metaforicamente, né? O 7º dia já amanheceu, ele amanheceu totalmente no ano 70, na vinda de Cristo, e então a graça foi plenamente estabelecida. Aquele templo de Jerusalém, onde a lei ainda funcionava ali, né? Apesar de Jesus já ter vencido na cruz, já ter cumprido toda a lei, os judeus continuaram naquele templo oferecendo os sacrifícios, os dízimos, as oblações, enfim, né? Aquele templo ruiu, veio abaixo, né? Então ali teve o fim de tudo. E o início, então, da era plena da graça. Pela misericórdia de Deus, nós já nascemos nessa era, graças a Deus, né? A era da graça do Senhor. Então já nascemos com toda a obra consumada. A nossa experiência é diferente daqueles irmãos que viveram a transição, né? Então existe a experiência da igreja primitiva, aquela igreja inicial, né? Os primeiros passos da fé cristã, logo após a ressurreição de Jesus, a descida do Espírito Santo, o início do trabalho apostólico entre os judeus, depois o ministério entre os gentios dado ao apóstolo Paulo, tá? Ainda que Pedro tenha falado inicialmente para alguns gentios, etc., aquele não era o ministério gentílico, tá? O ministério entre os gentios foi dado realmente ao apóstolo Paulo. Aquele apóstolo Paulo foi predestinado para isso, tá? Para pregar aos gentios. Inclusive o apóstolo Paulo, nós entendemos que ele foi a personificação do Espírito da verdade, tá? Nós temos um estudo também sobre isso, sobre a personificação do Espírito da verdade. Eu vou deixar aí o link. Anota aí, por favor, meu irmão, o link do estudo sobre o Espírito da verdade. Tá? Eu não lembro o tema agora, mas enfim, a gente vai colocar esse estudo aí, tá? Aquela igreja primitiva, então, teve aquela experiência de viver a transição. Eles nasceram antes da cruz. Então, observem bem isso. Eles nasceram antes da graça ser inaugurada na cruz, né? Nasceram antes da morte de Jesus. Logo, eles nasceram ainda debaixo do pecado, debaixo da lei, debaixo da ausência do Espírito Santo, submetidos à maldição da morte, da alma. Eles estavam todos naquelas condições ali, tá?
nós, como igreja, temos uma experiência diferente, porque nós não vivemos naquele tempo. Nós não vivemos a descida do Espírito Santo, nós não vivemos a transição da lei para a graça. Vocês entendem isso? Nossa experiência é diferente. Então, eu estou dando essa introdução porque algumas coisas que eu vou falar aqui é preciso que você tenha esse entendimento para você compreender melhor, tá? Então, vamos entender primeiro essa libertação universal. É a libertação que abrangeu todos os filhos de Deus eleitos antes da fundação do mundo, de todos os tempos, isso inclui a nós também, mas como eu disse, a nossa experiência é diferente, eu já vou me aprofundar um pouco mais nisso, tá? Mas essa libertação ela foi universal, para todos. O que o Senhor fez, Ele fez para todos os filhos. Então vamos ver aqui, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, vejam só. Ele nos libertou do império das trevas, tá? A palavra império aqui pode ser traduzida por poder, por governo. É o sentido de Estado, é um domínio, como se fosse um domínio estatal, né? Então ele nos libertou do domínio, do poder, do império das trevas e nos transportou, olha só, para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa linda. Em quem temos a redenção. O que é redenção? Redenção é resgate, né? Ou seja, fomos resgatados, a saber, o perdão dos pecados. Abençoados, observem bem isso aqui. Sabe o que eu falei para vocês agora sobre essa experiência, essa coisa de que a nossa experiência é diferente? É isso aqui. Os irmãos aos quais Paulo escreveu essa carta aqui, por exemplo, eles viveram juntamente com Paulo e os demais contemporâneos naquela época, eles viveram essa libertação diretamente. Porque, como eu disse agora há pouco, eles nasceram antes da cruz. Eles nasceram debaixo do pecado. Eles nasceram ainda no império das trevas. Cristiano França, o que é ou o que foi o império das trevas? Gente, o império das trevas foi todo aquele período onde o pecado reinou no mundo. Todo o período, então, anterior à cruz foi o período do governo das trevas. Tá? Então, o império das trevas é o quê? A ausência de luz. Por quê? Porque não havia Espírito Santo, né, habitando nas pessoas antes da cruz. Obviamente não havia Cristo, não havia se manifestado em carne ainda, tá? Me refiro a isso, tá bom? E havia então o quê? Morte. Morte plena, morte espiritual, morte da alma. Né? Como eu disse agora há pouco, a ausência do Espírito Santo, condenação do pecado. Né? Distância de Deus, a relação com Deus era indireta por meio de, no caso para os judeus, e somente eles tinham, né, esse chamado, por meio das obras da lei. Os outros povos sequer lei tinham para seguir, não tinham relacionamento algum com Deus. Interessante isso, né? Então vocês veem a diferença, né, daquele tempo para agora. Agora estamos na graça, um tempo totalmente na graça, totalmente estabelecido, etc. Tá? Então observem bem isso. Eles foram realmente, diretamente retirados do império das trevas. Porque eles estavam antes da cruz, debaixo do pecado, debaixo de toda aquela condição maligna, e foram extraídos daquela condição e transportados para o reino. Olha só. Mas, irmão Cristiano, o reino não veio só em 70? Sim. Mas eles foram transportados primeiro do ponto de vista espiritual. Porque na morte de Jesus houve, como nós já estudamos até recentemente, a ressurreição espiritual. Tá? A vivificação do espírito que estava, os espíritos, né, dos filhos de Deus estavam inoperantes antes da cruz. Eles não atuavam por causa do pecado. Então, com a morte de Jesus e a consequente aniquilação do pecado e o cumprimento da lei, então os espíritos foram vivificados. Então eles foram transportados primeiro espiritualmente, como Paulo disse, eles foram assentados em lugares celestiais. Tá? Então houve o quê? Um transporte mesmo. Os filhos de Deus que estavam naquela condição anterior à cruz, no império das trevas, foram transportados para o reino. Eu lhe pergunto, você foi transportado para o reino? Eu fui, minha esposa foi? Não. Que isso, irmão Cristiano, quer dizer que eu não estou no reino? Não, pelo contrário. Você já nasceu nele aqui nessa terra. Quando você nasceu aqui em carne, você já estava no reino, sempre esteve. Você percebe porque a condição mudou. Amado, veja bem, você não pode interpretar a nossa condição com a daqueles irmãos. Um dos grandes erros teológicos aí do sistema fora, que se diz cristão, é não diferenciar esses tempos. É ter um pensamento de que hoje as coisas são iguais a antes da cruz. Você não pode ter esse pensamento, mas a maioria tem aí.
É evidente que a cruz é um marco que dividiu os tempos. Então antes era pecado, império das trevas, condenação, ausência do Espírito Santo, obras da lei, maldição. Esse é o império das trevas. Depois da cruz é graça. É claro que houve essa transição da ressurreição de Jesus até a sua vinda no ano 70, mas ali já era a graça. Só que era a graça ainda num período transitório, mas era a graça. Então aqueles irmãos foram transportados, eles foram retirados. Nós já nascemos no reino. Aqueles irmãos foram justificados, nós já nascemos justos, percebem? Aqueles irmãos foram salvos diretamente da morte, nós já nascemos livres da morte. Então a nossa salvação e a nossa libertação foi indireta, vocês percebem? Essa é a diferença. Aqueles irmãos que viveram aquela experiência foram salvos diretamente. Foram transportados para o reino, foram selados com o Espírito Santo, entendem? Foram salvos da morte, na vinda de Cristo especificamente, né? O fim definitivo da morte para os filhos de Deus foi na vinda, né? Onde houve a ressurreição dos mortos, tá? Então, aqueles irmãos viveram toda essa transição, né? Nós já nascemos com tudo consumado. Então, a nossa salvação, a nossa libertação é indireta. Então, eu fui liberto da morte? Não diretamente, mas eu fui liberto da possibilidade de passar pela morte. Nós não passamos mais pela morte do ponto de vista da alma. Nós passamos do ponto de vista do corpo biológico, que é natural, porque o corpo é pó. Vocês entendem isso? Então, o corpo tem que voltar para o pó. Só que antes da vinda de Cristo, a alma também ia para não existência. Nós costumamos usar esse termo, né? Não existência. A alma ia para não existência, ia para a morte, deixava de existir. Então, nós não vivemos mais essa condição, nós nunca vamos deixar de existir. Esse corpo material de pó, ele vai para o pó, só que nós seguiremos vivos, vamos para a eternidade, percebem? Isso é maravilhoso, é uma experiência que aqueles irmãos lá da igreja primitiva não tiveram. Só depois do ano 70, com o fim definitivo da morte para os filhos de Deus, é que nós podemos dizer que estamos livres dela. Então a nossa libertação foi indireta. Vocês estão entendendo, né? Bom, muito bem. Então, eles foram libertos daquele período. A palavra chama de aion. Na Bíblia tem essa palavra, né? Aion. Aion no grego significa período de tempo. Então, existem, no caso, 2 aions, vamos dizer assim, né? Antes da cruz e depois da cruz. Depois da cruz podemos dividir em 2 tempos, né? Da ressurreição de Jesus até o ano 70 na sua vinda, que foi um período transitório, e depois a graça plenamente estabelecida. Então aqueles irmãos da época de Paulo, da igreja primitiva, foram libertos daquele aion, daquele tempo terrível que foi o império das trevas. Gálatas capítulo 1, versículos 3 e 4. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só, que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Pecados deles, porque eles estavam debaixo do pecado. Nós já nascemos livres do pecado. Vocês estão entendendo a diferença? Por favor, amado, para você entender o evangelho, tem que entender os tempos. Tá? Irmão Cristiano, então nós não fomos libertos do pecado diretamente, não. Nós já nascemos livres dele, ou seja, livres de estarmos em condenação pelo pecado. Vocês entendem? Não tem condenação para nós. Mas aqueles irmãos daquela época ainda viveram um período de condenação, porque eles nasceram debaixo da condenação. Tá? Então Paulo está falando deles ali, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Pegou aí? Ou seja, nós fomos libertos daquele aion, daquela era perversa. Que podemos... Ah, mas Cristiano, ele fala era presente. É porque, amado, no período de transição, a era da lei se estendeu pelo templo. Observe isso. A graça já havia sido inaugurada na cruz. Só que a lei estava de pé no templo. O templo é que era uma mancha na obra de Deus, né? Na criação. Aquele templo precisava ser destruído. Ele precisava vir abaixo mesmo. Por isso que Jesus profetizou, né? Jesus disse lá em Mateus 24, olha, vocês estão vendo essas construções aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Aquele templo tinha que cair definitivamente para que houvesse de fato o fim da era da lei. Por isso que Paulo fala dessa presente era.
Tá? Porque Jesus já havia aniquilado o império das trevas, mas as trevas estavam representadas naquele templo, né? Coisa tremenda, né? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Olha, o Senhor nos libertou de uma era de maldição, de pecado, de condenação. O Senhor nos libertou. Coisa tremenda, né? Então a libertação ela tem a ver também com essa coisa do tempo. O Paulo disse, né? Fomos libertos dessa presente era, desse mal, desse momento que nós estávamos antes da cruz presos. Fomos libertos. Que coisa tremenda, né? Tremendo isso. O Senhor abençoado, o Senhor Jesus, ele se manifestou no meio das trevas. Quando a palavra diz império das trevas, é o que eu acabei de falar, né? É aquele período anterior à cruz. Era um período de trevas, de pecado, de ausência, né? Separação de Deus, pecado, né? Condenação, etc. Jesus nasceu, então, no meio das trevas para trazer a luz. João 1, olha só que interessante. O livro histórico de João, capítulo 1, versículos do 3 ao 5. Vamos ler. Eu vou ler aqui a nova versão internacional. Vejam só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Olha que tremendo, né? E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículos 4 e 5. De quem está sendo falado aqui? Aqui, amado, está se referindo ao verbo. O contexto é o verbo. Quem é o verbo? É a palavra, é Jesus. Tá? O verbo que se fez carne. Tá bom? Nele, então, estava a vida. No verbo, né? Em Cristo. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Agora veja o que o texto diz aqui. A luz brilha nas trevas. Pegou, né? Porque Jesus nasceu no meio do império das trevas. E Jesus de Nazaré viveu parte do império das trevas, porque ele cumpriu a lei, ele veio para isso. Inclusive, ele foi morto por causa da lei, né? E por causa do império das trevas, portanto. Então a luz brilha no meio das trevas e as trevas não a derrotaram. Que palavra maravilhosa, né? Então, amado, a luz do Senhor se manifestou para destruir as trevas, para destruir aquele período maligno, sabe? De maldição, de pecado, de condenação. Gente, olha só, vamos lá. Vocês percebem o quão é maligno alguém viver hoje, no tempo da graça plena, a pessoa viver ressuscitando, por assim dizer, aquele período? Pensa só, amado, quanto isso é maligno. Porque as pessoas vivem hoje como se elas estivessem ainda antes da cruz. Porque elas se dizem pecadoras. Entende? Ah, mas irmão Cristiano, a carne... Irmão, eu sei. A carne existe, ela quer fazer o mal, eventualmente a carne pratica o mal, né? O Filho de Deus pratica o mal por causa da carne eventualmente. Mas o Filho de Deus não é pecador, ele já é nova criatura. Entende? Você não pode... O sistema religioso tem isso. Eles, ao mesmo tempo, se dizem pecadoras e novas criaturas. Isso não faz sentido. Ou é uma coisa ou é outra. Justamente porque eles não entendem essa questão do tempo, né? Dos aions, antes da cruz, depois da cruz. Ninguém entende isso. E muitos vivem como se ainda estivessem debaixo do pecado, né? Então se dizem pecadoras, como eu disse, né? Vivem cumprindo cerimônias, cerimônias que são disfarçadas, né? Eles dizem que são da graça, mas não são. São obras da lei, ou pelo menos são inspiradas na lei, como é o caso da Santa Ceia, que na verdade é um resquício da Páscoa, vamos dizer assim, né? É uma cerimônia baseada na Páscoa judaica. Enfim, não vou entrar nisso, mas eu só estou dando uma palhinha para você entender o quanto isso é maldito. Eu, particularmente, passei 20 anos no meio da religião, cumprindo essas ordenanças, né? E trazendo maldição para a minha vida. Agora há pouco, né, durante o nosso bate-papo aqui antes do estudo, um irmão comentou: amado, eu estou em graça agora, eu estive 30 anos preso no sistema. Olha só. 30 anos, amados, imagina só. E vivendo como se estivesse antes da cruz. E ressuscitando aquelas obras, ressuscitando aquele pensamento, né? Por isso que tem, amado, esse pensamento ridículo de perder salvação. É uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas por que eles têm esse pensamento? Porque, primeiro, eles acham que tudo é por eles. Eu que me salvo, eu que me esforço para ser salvo, para ser abençoado, para ter o Espírito Santo. Tudo sou eu. É o meu livre-arbítrio, eu que escolhi Jesus, etc. Né?
Então esse é o primeiro ponto. A religião coloca o homem no centro de tudo, né? O homem que faz tudo. E o segundo ponto é esse pensamento veterotestamentário, ou seja, que vem do Velho Testamento. As pessoas vivem, apesar de estarem na graça, de estarem em Cristo, cronologicamente falando, né? As pessoas estão em Cristo, mas elas vivem como se estivessem antes da cruz. Então é como se a pessoa vivesse numa treva, e de certa forma realmente é uma treva, porque é uma escuridão mental, né? A pessoa está no tempo da graça, mas ela vive em obras de lei, vive em religiosidade, vive frequentando templos, porque a mente dela está embotada, está cega, está escura. Ela não está no tempo das trevas literalmente, porque o tempo das trevas acabou no Calvário, graças a Deus. Mas na mente dela, percebe? Na mente ela está nas trevas. Porque ela não enxerga. Ela não entende. Jesus já veio trazer luz. Por que você está nas trevas ainda? E paga preço, e jejua, e luta, e não sei o quê. As pessoas vivem como se a cruz não tivesse acontecido. Basicamente é isso, né? Mateus 4,16. O povo que vivia nas trevas, olha só que tremendo, viu uma grande luz. Isso aqui que nós estamos lendo em Mateus 4 é uma citação de Isaías 9. Interessante, né? É uma profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 6. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Olha só. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Amado, a luz no meio das trevas, ela acaba com as trevas. Se está escuro, você acende uma luz, as trevas vão embora. Então nós não temos que viver ainda como se estivéssemos no império das trevas, como o sistema religioso hoje vive. Nós estamos na luz, somos da luz, pertencemos à luz, porque somos de Cristo. Se estamos em Cristo, estamos na luz. Então não temos que viver debaixo de obras da lei, não temos que nos ver pecadores, não temos que achar que vamos perder salvação, sabe? Esqueçam isso. A libertação universal acabou com o império das trevas e com todo aquele movimento, aquele mover das trevas. Por exemplo, as pessoas todas foram libertas da lei. Então, aqueles irmãos que estavam debaixo da lei foram libertos dela. Veja, existe também, é bom explicar isso, vou até abrir um parêntese aqui, que existe na Bíblia dois conceitos de se estar debaixo da lei. Tá? Existe o conceito judaico. Os judeus estavam debaixo da lei, não só da condenação da lei, mas também do chamado de cumpri-la, né? Porque para os judeus foi entregue a lei para que eles a observassem. Então os judeus, além de receberem a condenação que a lei trouxe, eles também tinham a incumbência de observá-la, de cumprir seus mandamentos. Tá? Os que não eram judeus, chamados gentios, esses não receberam a lei para cumpri-la, porém eles receberam sim a condenação. Então a palavra diz, o Paulo disse, né, os gentios que não têm lei. Não tem lei em que sentido? No sentido de que eles não tinham a lei para observá-la. Os gentios não observavam a lei. Isso não foi dado para eles. Isso foi dado para os judeus. Agora, a condenação foi para toda a humanidade. Por isso que Paulo disse, todos pecaram. Esse todos tem um sentido étnico, né? O Paulo está dizendo o seguinte, gente, não são só os judeus que pecaram. Todos pecaram. Todos, então, estavam debaixo do pecado. Não importa se era judeu, se era gentil, isso não importa. Todos estavam debaixo do pecado, porque a lei veio justamente para isso, para trazer morte e condenação para todos. Agora, os judeus tinham esse aspecto diferente de, além de receberem a condenação, eles também receberam a observância da lei. Essa incumbência de observar e serem guiados por ela. Então, quando Paulo disse, né, que eles foram libertos da lei, os judeus foram libertos nos dois sentidos, né? Foram libertos no sentido da condenação, os judeus que eram, obviamente, da salvação, né? Eles foram libertos no sentido da condenação e foram libertos também da obrigação de cumprir a lei. Já os gentios foram libertos da condenação. Eles não tinham lei para cumprir, mas estavam debaixo de condenação, foram libertos também. Claro, aqueles que eram da salvação. Romanos 7,6. Mas agora, olha só, fomos libertos da lei. Tremendo, né? Cristiano França, nós hoje fomos libertos da lei?
Olha, cronologicamente não, porque nós nunca estivemos antes da cruz. Mas fomos libertos no sentido de que nós estávamos debaixo do sistema religioso e o aspecto individual da libertação, que nós já vamos tratar dele, nos livrou de cumprir obras da lei. Neste sentido, podemos dizer que sim. Só que nós nunca estivemos de fato debaixo da lei. A nossa experiência é diferente, tá? Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Olha que tremendo. Então os judeus foram libertos duplamente, porque eles foram libertos da obrigação de viver cumprindo a lei e foram libertos da condenação. Já os gentios da salvação foram libertos da condenação do pecado, que a lei imputava o pecado. A lei imputou o pecado em toda a humanidade, irmão. Tá? Então os gentios foram libertos da condenação e os judeus, além da condenação, foram libertos também desse chamado, dessa responsabilidade de cumprir obras da lei. Ou seja, a lei teve o fim em Cristo. Por isso que a palavra diz, o fim da lei é Cristo. A palavra fim, no grego, significa limite. Tá? Muitos dizem assim, não, fim significa finalidade. Sim, você até pode interpretar, traduzir essa palavra por finalidade. Mas ela tem um sentido, o sentido principal da palavra fim no grego é limite, é fronteira. Ou seja, é o limite onde algo termina e outra coisa se inicia. Então Jesus, na verdade, ele foi o limite da lei. Ele foi a fronteira entre a lei e a graça. Porque ele cumpriu a lei na cruz. Então o sentido de fim da lei é esse. Na cruz, o Senhor cumpriu toda a lei, derramou o sangue dele, né? Aniquilou o pecado, então ele pôs fim definitivamente na lei de Moisés. Por isso Paulo pôde dizer isso aqui, fomos libertos da lei. Por quê? Porque a lei fazia parte do império das trevas. Entende? Se eles foram libertos da lei, consequentemente eles também foram libertos do pecado. Romanos 7. Vamos seguir no contexto, né? Nós lemos o 6, vamos ler agora o 7 e o 8. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei. Olha o que Paulo está dizendo. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? Gente, a lei é que trouxe o entendimento do pecado para minha mente. Então a lei me condenou por isso, porque ela disse para mim, isso é pecado. Entende? Então, a partir desse momento, eu me tornei pecador. A lei trouxe o conhecimento do pecado. 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, tá vendo? Olha só, o pecado tomou ocasião pelo mandamento. O mandamento é que imputou o pecado e, consequente, a condenação, consequentemente, a morte não só da alma, mas espiritual também, né? Eles viveram antes da cruz um período de morte plena. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Porquanto, onde não há lei, está morto o pecado. Que maravilha, hein? Eu pergunto para você, há lei hoje na graça? Não. A lei já acabou, fomos libertos da lei, vocês acabaram de ler. Onde não há lei, o pecado está morto. Morto em que sentido? No sentido de que ele não tem mais o poder de condenar. O pecado, a lei, ela imputava o pecado, e o pecado na carne, consequentemente, trazia condenação e morte espiritual, além da morte da alma, que já estava em vigor desde Adão, né? Morte do corpo e, consequentemente, da alma também. Que coisa tremenda, né? Então, o pecado, não havendo lei, ele está morto, ele não pode mais condenar. Por isso que Paulo falou, nenhuma condenação há. As pessoas não entendem isso. Cristiano, como pode não haver condenação se eu tenho uma carne, de vez em quando eu pratico obra da carne e tal? Amado, não há condenação. A carne vai trazer consequência para essa vida. Ela pode trazer. Eu não vou mentir para você. Eu não vou tapar o sol com a peneira. Se você vive em obras da carne, você vai colher consequências e Deus, inclusive, vai te açoitar e te corrigir. Se você for filho dele, né? Porque Deus só corrige o filho a quem ele ama. Então ninguém quer isso para a sua vida. Agora, em termos de condenação, o pecado está morto, ele não pode condenar. Percebe isso aí? Perceberam? Por quê? Porque o império das trevas acabou. Eles foram libertos da lei, nós já nascemos livres da lei, né? Nós experimentamos um pouco da lei no meio do sistema religioso, quem veio dele.
Experimentamos cumprir obras da lei por falta de entendimento, né? Como eu disse, nós vivemos um período de escuridão na mente, né? Mas de fato e de verdade nós nunca estivemos debaixo da lei. Então aqueles irmãos da igreja primitiva foram libertos da lei e libertos do pecado. O pecado se tornou morto. Entende? O pecado hoje está morto. Para condenar o Filho de Deus, ele está morto. As pessoas não entendem. Vocês da graça dizem que não há pecado. Eles entendem essa frase não há pecado como se não houvesse obras más. Não. Obras más existem e são más e continuam sendo e sempre serão obras más. Todo mundo sabe o que é obra boa e o que é obra má. Agora, a obra má não tem o poder de condenar o Filho de Deus mais. Por quê? Porque o Filho de Deus está em Cristo. Percebe? O pecado está morto. Pegou, né? Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, olha que maravilha, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? Amados, nós somos servos do Senhor, somos filhos, amigos e servos. Temos essas três condições, né? Somos filhos porque fomos eleitos, predestinados para isso. Somos servos porque o Senhor nos escolheu para a obra dele. E somos amigos de Deus. Temos essas três qualidades em relação ao eterno. Então, amados, se os irmãos da igreja primitiva que viveram o império das trevas foram libertos da lei e, consequentemente, do pecado, como nós vimos, eles também foram libertos do diabo, que é o velho homem. O velho homem que tinha um poder condenatório junto com a lei, né? O velho homem e a lei, a carne, podemos dizer assim, metaforicamente, eles eram uma equipe, né? Uma equipe do mal. Era uma equipe de condenação. O Paulo disse que a lei foi um ministério de morte e de condenação, né? E então a lei, ela imputava o pecado que havia na carne. Isso que trazia morte, não só, como eu disse, da alma, do corpo, mas principalmente também do espírito. Morte plena dos filhos de Deus. Coisa tremenda, né? Então, o velho homem junto com a carne formavam uma equipe de condenação, vamos dizer assim. Tá? Metaforicamente que eu tô falando, tá, gente? Só que esse inimigo, o velho homem, também, consequentemente, foi aniquilado. Romanos 6, versículos 4 até o 6. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha só. Olha o que Paulo está dizendo. O nosso velho homem, a nossa carne, foi sepultada com Jesus lá pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Maravilha, né? Claro, eles estavam aqui antes do ano 70, tá, Matos? Por isso que Paulo está falando disso aqui. A ressurreição já se cumpriu, tá? 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Pegou? Para que o corpo do pecado fosse desfeito. Olha aí. Para que não sirvamos mais ao pecado. Olha que tremendo. Olha que coisa maravilhosa. O velho homem foi morto no Calvário. Quando nós nascemos nesse mundo, nascemos biologicamente aqui, já nascemos com o velho homem morto. Olha que coisa tremenda. Aqueles irmãos tiveram o velho homem deles morto na cruz. Nós já nascemos com ele morto. Porque quando Jesus morreu, ele matou o velho homem de todos os filhos. Ele matou o velho homem para sempre. Vocês entendem? Então o nosso velho homem está morto, mas aí vem aquele pensamento, né? Mas Cristiano, como que está morto se eu estou aqui vivo? É aquilo que eu sempre digo, nós estamos vivos biologicamente, mas do ponto de vista da condenação, observe e preste bem atenção nisso, do ponto de vista da condenação, o homem velho, o velho homem está morto. Então a lei está morta, por isso que nós nascemos livres da lei. O pecado, consequentemente, está morto. E, consequentemente, o velho homem também está morto. Esse trio, né, de condenação acabou. Então, aqueles irmãos foram libertos diretamente
E nós fomos libertos indiretamente, porque nós já nascemos com toda a obra consumada. Vocês perceberam? Se fomos libertos da lei, do pecado, no caso eles lá foram libertos diretamente e nós indiretamente, né, como eu sempre digo. Se nós já nascemos livres então da lei, do pecado e do velho homem, claro, nascemos livres de toda a condenação. Romanos 8:1. É um clássico esse versículo, né? Portanto, agora, olha só, nenhuma condenação há. Perceba que nós lemos o capítulo 6, o capítulo 7 de Romanos, tá vendo? Aqui Paulo vem e conclui esse raciocínio do pecado. Por isso que o versículo começa logo com a palavra portanto. Porque no capítulo 7, Paulo vem destrinchando, ele vem falando do pecado, ele fala da carne, etc. Aí ele diz, portanto, agora que vocês têm essa visão, esse entendimento, vocês devem entender isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Tá, amados? Estar em Cristo não é de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Estar em Cristo não é pertencer a uma denominação religiosa. As pessoas pensam isso, você aceitou Jesus aqui na igreja, se batizou, tomou Santa Ceia, ou primeira comunhão, ou sei lá o quê, agora você está em Cristo. Estar em Cristo é estar na nova aliança. Quando você nasceu nesse mundo, na carne, você já nasceu em Cristo. É uma questão do tempo, das eras. Então havia a era da lei, né, a era de Moisés e de Adão, né, e a era de Cristo, da cruz em diante. Nós já nascemos na era de Cristo. Então, nós estamos em Cristo e nele, para os filhos de Deus, porque Jesus morreu pelos muitos, né, pelos filhos de Deus, não há condenação alguma. Perceberam? Essa foi a libertação universal para todos os filhos. Foi o fim do império das trevas. Aqueles irmãos, então, da igreja primitiva foram libertos diretamente daquela condição, porque eles estavam submetidos àquela condição. Nós fomos libertos indiretamente, porque já nascemos fora daquilo tudo. Tá? Então, por exemplo, nós nunca vamos estar em condição de morte. Por isso, nós nunca ressuscitaremos. Quando eu falo isso, tem pessoas que pipoca, que negócio é esse? Porque, amado, veja bem, a ressurreição é para quem está morto. Aqueles irmãos daquela era estavam mortos. As almas estavam mortas. Então eles passaram pela ressurreição e viveram para sempre. Tá? Nós nunca vamos passar pela morte. Quando esse corpo biológico aqui for para o pó, nós seguiremos vivos. Então nós não vamos ressuscitar. Nós viveremos para sempre. A nossa experiência como igreja é diferente daqueles irmãos. Tá? Então está muito claro isso, né? Então, o primeiro aspecto da libertação foi a libertação universal, que abrangeu todos os filhos de Deus, diretamente aqueles que estavam lá naquela época e indiretamente todos que nasceram depois da obra consumada, todos foram alcançados pela libertação universal. E existe o aspecto individual. Veja, esse aspecto individual, ele tanto era para aquela geração da igreja primitiva, como também é para nós hoje. Entende? Por quê? Porque a libertação individual é conhecimento. Entende? É aquilo que nós falamos no início do estudo hoje, lá no primeiro versículo, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Jesus está falando de conhecimento. Porque no contexto ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Percebe? É então a libertação individual. Universalmente, todos os filhos já foram libertos de tudo aquilo ali. Estejam eles no sistema religioso ou não, não importa. Todos foram libertos. É uma libertação universal. Agora, existe a individual. Tá? Essa acontece para quem conhece a verdade. E eu digo para vocês, nem todos os filhos terão essa oportunidade. Eles são salvos sempre salvos? Se forem filhos predestinados da salvação. Se forem da boa semente, salvos sempre salvos. A gente não discute salvação do Filho de Deus aqui. Salvação eterna, né? O viver para sempre. Isso é indiscutível. Agora, existe o aspecto aqui, da salvação no entendimento. Nem todos terão essa possibilidade, por isso que você tem que ser muito grato a Deus por conhecer a graça. Porque a graça é a verdade da nova aliança.
João 1,17, também outro clássico da graça, esse versículo, né? Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Maravilha, né? Eu sempre digo, abençoados, que graça e verdade são as duas faces da mesma moeda. Tá? As moedas têm duas faces, né? As duas faces da mesma moeda, graça e verdade. Porque a graça, nesta nova aliança, é a verdade. No caso, a palavra da graça é a verdade. Só que muitos hoje estão como os judeus na época de Jesus. Os judeus na época de Jesus, eles não aceitavam que eles precisavam de libertação. Olha que tremendo. Veja só, historicamente isso aqui. João 8, 31 ao 33. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha a condicional, se permanecer. Por quê? Porque uma das principais características dos filhos de Deus, dos eleitos, é permanecer. O verdadeiro filho de Deus, ele permanece na palavra, sempre. A palavra é revelada, ele vai permanecer, ele não vai regredir. Como Paulo disse, né? Porque nós não somos dos que retrocedem, né? Como a palavra diz. Esses são da perdição. Agora, aqueles que permanecem são os que pertencem à conservação da alma. Nós encontramos isso lá em Hebreus capítulo 10, né? Então, se vocês permanecerem, então realmente vocês serão meus discípulos. Porque os verdadeiros filhos permanecem, claro. 32 e 33. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Agora veja, amados. E eles responderam, os judeus que estavam ali ouvindo Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Ó, pegou? Mas, ô irmão, eu já me batizei. Eu estou aqui na igreja pentecostal XYZ. Eu já estou aqui na igreja batista não sei o quê. Eu já aceitei Jesus na igreja presbiteriana não sei das quantas. Eu já fiz a primeira comunhão, sou um católico praticante. Como é que você vem me dizer que eu preciso de libertação? Não é, amado? Exatamente o mesmo conceito aqui. Eles não admitiram quando Jesus falou que eles precisavam de libertação. Olha, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Epa, como assim? Nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão. Que história é essa de que nós temos que ser livres? Esse é o caso do sistema hoje aí. As pessoas no meio da religião não admitem que precisam de libertação, mas precisam. Que libertação é essa? O aspecto individual da libertação. É a libertação que acontece na mente de cada filho de Deus quando este se depara com a verdade, e a mente dele é aberta, obviamente, né? Somente conhecendo, amado, a verdade da graça que a pessoa pode ser verdadeiramente livre. Romanos 10, 9, também Nova Versão Internacional. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, olha só, amado, um detalhe importante, está até sublinhado aí na tela. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Observe esse detalhe. Por que Paulo deixou claro isso aqui? Veja, isso aqui não é simplesmente acreditar que a ressurreição aconteceu. É mais do que isso. Tá? Crer em seu coração que Deus o ressuscitou. Isso não é simplesmente acreditar que a ressurreição aconteceu historicamente. Isso é você enxergar Jesus como ressuscitado. Percebe? Observe isso. Porque havia, na época da igreja primitiva ali, havia sempre aquela tendência de ver Jesus segundo a carne. De ficarem discutindo e estudando a vida de Jesus, as práticas dele como ser humano, como judeu, etc. Jesus esteve debaixo da lei. Então havia muito essa visão, não? Jesus era judeu, era hebreu e tal. Só que a proposta do apóstolo Paulo, a partir da revelação da graça, era que as pessoas olhassem Jesus como ressuscitado. Na própria carta aos Romanos, no capítulo 7, nós vemos, né, o apóstolo Paulo falando que nós temos que pertencer ao que ressuscitou.
Está lá no versículo 4, capítulo 7 de Romanos. Temos que pertencer ao outro, àquele que ressuscitou. Então, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, olha só, ou seja, crer no coração que ele ressuscitou é você enxergá-lo como ressuscitado. Entende? É mais do que você crer que a ressurreição aconteceu historicamente. Não é só isso. É isso também, claro, mas não é só isso. É enxergar Jesus como ressuscitado. Aí será salvo. Opa, irmão Cristiano, é salvação eterna? Não. Salvação da mente. Já estudamos isso aí, tá? Amor, coloca a nota aí, por favor, por gentileza. Minha esposa vai anotar ali o tema. Vou deixar eu não lembro o tema de cabeça agora exatamente, mas é sobre salvação da mente. Vamos deixar um link aí na descrição para você entender isso aí, tá? Isso aqui tá falando de salvação da mente, tá? Quando Cristo ressuscitado te é revelado, a graça. Cristo ressuscitado é a graça. Quando te é revelado, você é salvo aqui, ó, tua mente é salva. Aí sim você está genuinamente livre. A pessoa que conhece a revelação da graça, irmão, que tem esse privilégio, como graças ao bom Deus nós temos, e consequentemente enxergamos Jesus como ressuscitado, essa pessoa ela teve o privilégio de não só ser liberta no sentido universal, ou seja, ter sido liberta de toda aquela condição diante da cruz, nós, mais uma vez eu digo, libertos indiretamente, né? Fomos livres de passar por tudo aquilo, pela morte, pela condenação, etc. Nós que conhecemos a graça também temos o privilégio da libertação individual, que é crer em Jesus como ressuscitado, confessá-lo como nosso Senhor, crer que Deus o ressuscitou, ou seja, enxergá-lo então como um ressuscitado. A nossa mente foi salva por isso. 2 Coríntios 3, 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, olha só, Moisés aqui não é a pessoa, mas é a lei. É o Antigo Pacto, é o Velho Testamento. Quando o Velho Testamento é lido, e não só lido, né, vivenciado. É claro que isso está subentendido no lido, né? Quando Paulo fala de ler, ele está falando também de observar, tá? Nesse contexto aqui. Então, de fato, até hoje, quando Moisés, quando a lei, quando o Antigo Testamento é lido e vivenciado e observado, um véu cobre os seus corações. Olha só. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, o que acontece? O véu é retirado. Pegou? Isso é libertação. É a retirada do véu das nossas cabeças. É você reconhecer Jesus como ressuscitado. Esquecer a lei, esquecer Moisés e esquecer até Jesus segundo a carne. Entende? É não olhar mais ele segundo a carne. Ah, mas irmão Cristiano, a história dele é maravilhosa, eu me inspiro. Tudo bem, amado, você pode reter o que é bom de Jesus de Nazaré, é evidente. Você vai na história ali contada nos 4 primeiros livros, né? Do chamado Novo Testamento, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Ainda que o Novo Testamento mesmo só tenha sido inaugurado da cruz em diante, né? Mas tudo bem. Você vai na parte histórica ali, você vai conhecer muitas das coisas que Jesus fez no seu ministério e, claro, você vai reter o que é bom, mas os seus olhos não podem estar em Jesus de Nazaré, porque ele estava debaixo da lei, ele foi o Cordeiro de Deus, derramou o sangue e acabou, agora é Cristo ressuscitado. Entende? Nós temos que crer que Jesus é o Senhor e acreditar que Deus o ressuscitou. Ou seja, se você crê na ressurreição de Jesus, consequentemente você vai enxergá-lo como ressuscitado. Só que o sistema religioso faz o povo só enxergar não só Moisés, como Jesus antes da cruz. Isso não é bom para a vida espiritual, pelo contrário. Entendem? Então, a libertação que Jesus fez, ela tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto universal, que todos os filhos de todos os tempos foram abraçados pela obra do Senhor, universalmente falando. E existe a libertação individual. Ela só acontece na mente de quem conhece a verdade. E a verdade nessa era que nós vivemos e viveremos para sempre, né? E como diz a palavra, né? Uma geração vai, outra geração vem, a terra permanece para sempre. A verdade para esse período é a graça, é o evangelho da graça. Quem conhece a graça, conhece a verdade, consequentemente conhece Jesus, que é a verdade, só que Jesus Cristo manifestado como ressuscitado e como Deus sobre todos. Jesus hoje, amados, ele é Deus sobre todos.
Ele é o Deus supremo e soberano, percebem isso? É assim que temos que vê-lo, tá? Essa é a libertação individual, quando a nossa mente é liberta do sistema religioso, das filosofias humanas, principalmente as filosofias contrárias à palavra, né? Quando a nossa mente é liberta do ateísmo e de todo esse mover mundano que não está alinhado à graça. Quando nós somos libertos disso, nós vivenciamos a libertação no sentido individual. Eu louvo a Deus por isso. E eu encerro com Gálatas, capítulo 4, verso 26. Eu vou ler só o iniciozinho do versículo para encerrar o nosso estudo de hoje. Mas a Jerusalém que é de cima é livre. Oh, maravilha. Quem é a Jerusalém de cima? Quem é? É a igreja. Somos nós. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a Jerusalém de cima. E o que Paulo disse? A Jerusalém de cima é livre. Meu amado irmão, minha amada irmã, entenda. Você é livre. Você não tem que estar atrelado a sistema religioso nenhum. Vocês têm que estar atrelados à verdade do Evangelho e viver o Evangelho na vida de vocês. Porque vocês, eu, todos nós, somos a Jerusalém de cima. Somos livres em Cristo Jesus.